paz, irmãos. Quando eu cheguei aqui, Maria Luísa falou que estava com dor de cabeça. E aí eu fui lá arrumar a salinha e fui dar o remédio a ela. E eu não gosto de, quando a gente vai trazer a palavra, é bom a gente ficar aqui. Mas na penúltima música, o Senhor falou ao meu coração. E eu estava lá e o Senhor confirmou a palavra. Foi quando eu não percebi se Samuel pediu para ficar à frente ou se era para ficar onde vocês estavam mesmo, mas era como se Jesus estivesse chamando e nós estivéssemos falando, eis-me aqui. E quando eu ouvi aquele louvor, mesmo de lá, o Senhor confirmava a palavra no meu coração e eu fiquei muito feliz, porque eu sempre gosto eu sei que Deus é quem fala, mas é bom a gente estudar, a gente ler, a gente pedir que Deus nos mostre outras palavras. E quando manhã falou hoje, eu falei amém. E o Senhor vai falar aquilo que Ele quiser. Eu quero pedir aos irmãos, aproveitar que os irmãos estão de pé, nós vamos ler só 2 versículos, em Gênesis 2, o versículo 15, e Gênesis 3, o versículo 8. Amém? A palavra do Senhor diz assim, em Gênesis 2,15. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E no 3, o versículo 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, andavam no jardim pela viração do dia e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher. E o 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Amém? Pode sentar, irmãos. Irmãos, a gente sempre lê essa palavra e quer falar do pecado, né? Porque se escondeu, porque Deus sempre tinha aquele horário marcado de visitar e naquele dia eles não estavam no lugar combinado. Creio eu que tinha esse lugar, né? Um lugar onde quando o sol ia se pondo, eles já ficavam aguardando. E nessa noite o Senhor quer falar conosco diferente. Essa noite o Senhor quer falar conosco sobre o amor dele com a gente, sobre a intimidade dele com a gente e sobre o que ele tem nos mandado fazer. Aqui no versículo 15, o Senhor diz que era para Adão cultivar e guardar o jardim. Mas não só tinha Adão lá, aqui no 2 nem tinha Eva ainda. Qual seria o perigo que tinha lá no jardim? Se não tinha ninguém, só tinha ele. E o Senhor pergunta para nós nessa noite, o que Ele tem mandado a gente guardar e a gente acha que não precisa ser guardado? O que Ele tem mandado a gente fazer? Ele pediu a Adão para cultivar e guardar aquele lugar. E o Senhor falou comigo de família, que o homem está para cultivar e para guardar. E nós, mulheres, estamos aqui para servi-los, para amar. E às vezes a gente quer que o nosso marido nos ame como Deus amou a igreja, mas a gente não quer servir. O Senhor falou comigo forte. Qual era o perigo daquele lugar? Deus já não sabe do dia de amanhã? Então Deus sabia que ia aparecer a serpente. Talvez, se Adão estivesse no seu posto de guardador daquele lugar, quem tinha encontrado a serpente? Adão, e não Eva. Não poderia? Poderia. E as coisas seriam, talvez, diferentes. Mas porque às vezes a gente não tem feito o nosso papel, tem acontecido coisas ruins ou diferentes conosco. E outra coisa que eu achei interessante, isso eu tinha escutado uma pregação há outros dias, e quando eu li essa palavra hoje que o Senhor falou comigo,
Mãe tinha me perguntado ontem, ou foi anteontem, eu falei, mãe, não, que eu ainda não estudei. O Senhor botou um versículo no meu coração, mas ainda não tive tempo, e era esse. Você já percebeu, e eu não tinha percebido, até ouvir essa pregação, que falava sobre Jeremias, mas aí eu lembrei, que Deus e que Jesus sempre fala com a gente com uma pergunta? Eu anotei. Quando Deus sabia que Caim tinha matado Abel, como é que Deus perguntou Caim? Ele falou o que para Caim? Cadê quem? Cadê o seu irmão? Ué, Deus sabia o que tinha acontecido com o irmão dele? Mas ele perguntou como? Caim, cadê o seu irmão? Para ele responder. Quando Deus mostrou uma vara de amendoeira e mostrou o vale de ossos secos, ele perguntou o que para Jeremias? O que vês tu? Foi uma pergunta. Duas, né? A do vale. O cego de Jericó tinha 38 anos clamando. Todo mundo sabia o que ele queria. Jesus falou o quê? Você quer ficação? Você quer andar? Quando Deus e Jesus nos faz uma pergunta, é porque Ele quer que a gente reflita sobre o que a gente está precisando. Deus sabia onde Adão estava. Adão é que não sabia mais nem onde ele estava, nem o que ia ser da vida dele, nem ali para frente o que ia acontecer. Foi por isso que Deus perguntou, aonde você está, Adão? Não é aonde você está sentado, levantado, do lado direito, é em qual posição espiritual você está agora, Adão. Agora você se vê nu, agora você está abaixo de zero. Onde você está? O que aconteceu com você? Quando Deus pergunta, aonde você está? É em qual posição? Como você está? Você não está mais no mesmo lugar que a gente se encontrava. Você não é mais o mesmo Adão que eu encontrei ontem. E essas perguntas de Deus são para nos fazer refletir. Não é para nos humilhar, não é para nos diminuir. Porque depois aqui na frente, a Bíblia fala que Deus fez uma roupa de pele e deu para eles. Porque mesmo depois que a gente cai, que a gente não faz aquilo que o Senhor quer, mesmo que quando Ele nos chama para reflexão, eu lembrei tanto de você hoje, Jean, eu falei assim, olha, eu é por isso que Augusto Cury se apaixonou tanto pela história de Jesus. Porque Deus e Jesus são os maiores terapeutas que existem. Porque eles querem tratar a nossa alma, eles querem tratar o nosso caráter, eles querem nos confrontar, sem nos humilhar, sem nos diminuir, com amor. Aonde a casa de oração está? Aonde nós, como servos de Deus, estamos? Como nós estamos vivendo, trabalhando na nossa família? Como tem sido o nosso momento na viração do dia com Deus? Como tem sido? Ele tem vindo e tem nos encontrado? Ele tem nos encontrado na madrugada, quando muitos tinham esse costume. Quando Ele vem, Ele te encontra? Ou Ele pergunta, aonde você está? A pergunta é para saber onde e como eu estou. E ainda mais, para olhar e saber aonde Deus está. Quando a gente pensa que a gente já errou, que a gente já não está mais forte, que a gente não está conseguindo, Ele chama, aonde você está? Porque eu vou ir te buscar. Eu vou ir conversar com você. Eu vou ir te mostrar que você errou e que o caminho não é esse. Ele tem nos chamado hoje, irmãos, para que nós venhamos tirar o nosso momento. Por isso que eu disse que essa palavra hoje não é sobre o pecado, mas é sobre o nosso momento com Deus. É sobre Deus nos mostrar que Ele quer continuar tendo diariamente o momento de comunhão com a gente. Foi para isso que Deus fez. Deus fez o homem para
adorar. E nós, em que posição estamos de adoradores? Será que a gente está largando de cuidar daquilo que Deus nos mandou? Será que a gente está cultivando tudo que Deus quer? Porque eu acredito que cada um de nós que está aqui, nós já sabemos qual é o nosso papel aqui na terra. Nós já sabemos para que nós viemos, por que nós estamos aqui e o que nós temos que fazer. Só que nós estamos como Adão, que não vigiou, que não guardou, que não cultivou e que hoje, em muitas áreas, se encontra se escondendo de Deus. Outro dia eu ouvi uma pregação muito, muito interessante que falava sobre isso, que o ser humano tem uma argumentação e uma tese tão maravilhosa que bola tudo para falar com quem? Com Deus que sabe de tudo. Olha, Senhor, assim, eu queria muito fazer, mas o Senhor está vendo. Olha, Deus, porque assim, olha, eu gosto... E aí a gente bola tudo para falar para quem? Para quem sabe de tudo. Quantas vezes? E tem até um versículo que fala, né, sobre colocar os nossos argumentos para que realmente Deus vê. Mas Ele sabe, irmão, o dia que eu e você podia orar, podia prostrar. É por isso que, com o passar do tempo, as pessoas começaram a se juntar em lugares para adorar, porque às vezes em casa a gente não consegue. O dia que a gente pensa em orar, parece que acontece 1000 coisas. Se a gente sentar para ler a Bíblia, então já é outro. Então a gente precisa tirar esse tempo para vir orar na casa do Senhor, tirar um tempo para vir buscar, porque Deus está, irmãos, diariamente aguardando esse nosso encontro, esse nosso momento de intimidade com Ele. Foi falado hoje de manhã aqui. A maturidade, ela só vem quando a nossa mente for transformada. E a gente só vai ter a nossa mente transformada através da palavra de Deus. Não é outra palavra, não é o que ninguém mandar você fazer, não é o que ninguém faz com você. É o que a palavra de Deus nos manda. E a palavra do Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso relacionamento com Deus é para nos curar, é para abençoar a nossa vida, é para que nós sejamos bênção na vida do outro. O nosso relacionamento com Deus é para a gente conhecer a palavra, para a gente conhecer o que Deus quer de nós. Mas como a gente vai se relacionar com Ele se não for através do jejum, da oração e da leitura da palavra? Não tem outra forma. Quando a gente olha sobre Eva, Adão, a não atenção àquele lugar para que tudo acontecesse, a gente vê como a gente precisa atrelar os nossos relacionamentos, desde a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa igreja. Cada um poder ajudar, mas cada um saber qual é o seu papel, o que cada um está ali para fazer, porque Deus deixou a ordem. Mas Adão não cuidou. E é muito fácil, né? A culpa só cai para a mulher, né? Que a mulher comeu. A palavra diz que a mulher sábia edifica a casa. Mas o Senhor mandou ele guardar e ele não guardou. Como a gente precisa entender o nosso papel na nossa casa, o nosso papel no nosso trabalho, o nosso papel aqui na igreja. Às vezes a gente fica esperando que alguém faça e Deus está esperando que a gente tome aquele lugar para fazer. Às vezes a gente fica esperando alguém melhor do que eu, alguém que saiba mais, e Deus está ali esperando você fazer. Outra coisa que eu quero colocar. Tinha um homem, uma mulher e 2 vozes naquele lugar. O que Deus mandou foi que ninguém comesse daquela árvore. Aí o inimigo chega, através da serpente, e diz que aquela árvore, aquela fruta, ia fazer com que eles fossem iguais a Deus. Quem tem sido a nossa referência?
Quem tem influenciado na nossa vida? Qual voz você tem dado ouvido? Deus te falou que vai fazer. Aí todo mundo chega querendo dar palpite na sua vida. E você quer fazer isso? Eu acho que não vai dar certo não. Você acha? Mas quem falou para você não foi Deus? Então a gente não tem que dar ouvido a outras vozes. A gente tem que confiar no nosso propósito, seguir o nosso processo, como foi dito ontem, e saber que se Deus falou, ninguém vai poder contender. Eu falei, o irmão Wesley não estava aqui domingo, mas que palavra quarta, irmão. Quem não estava aqui ou quem não ouviu, Juan falou que ouviu do hospital, dando plantão. Irmãos, se José fosse dar ouvidos a tudo que logo dentro da casa dele acontecia, ele não ia viver o milagre que Deus disse que ele ia viver. Porque quem deu aquele sonho para José foi Deus. Vamos parar de ouvir, uma profecia aqui, isso. Eu não sou contra, irmãos, mas às vezes a gente tem focado em coisas assim e esquecido do que Deus tem falado com a gente. Deus nos fez para adorá-lo, para segui-lo, para conquistar, para ser, para ter, mediante a nossa fidelidade. Então não se sinta menor, não acha que o seu sonho é pequeno, porque muitas vezes você está falando com quem não tem o conhecimento da palavra de Deus, e aí você compartilha o seu sonho, você fala quais são os seus pensamentos, e a pessoa vai lá e joga um balde de água fria, porque você está dando ouvidos ao que não vem de Deus. Se Deus disse que vai acontecer na sua vida, fica na posição que vai acontecer. Se Deus disse que vai salvar a sua família, fica na posição que vai chegar. Se Deus disse que vai curar, que vai o que for, não coloque os seus ouvidos para ouvir aquilo que não é o que Deus tem. Porque se naquela hora que Eva ouviu o que não era a voz de Deus, ela não tivesse dado atenção, as coisas seriam diferentes. Nós seríamos eternos, nós não íamos chorar, nós não íamos ter dor de parto. Muita coisa seria diferente. Por causa do ouvido atento ao que não é de Deus. Que a partir de hoje, tudo que você ouvir, você para e filtra. Vem de Deus? Se vem de Deus, eu vou aceitar. E se não vem de Deus, não vai entrar no meu coração. Porque o que Deus tem para nós, nem os nossos ouvidos viram, e nem os nossos ouvidos ouviram, e nem os nossos olhos viram. Que nós possamos nessa noite pedir, Senhor, me dá sensibilidade à Tua voz. Que eu não venha, Pai, confundir, mas que eu venha saber quando o Senhor está falando comigo. E, irmãos, a gente só vai saber se a gente tiver intimidade com Deus. E nessa noite, eu quero terminar dizendo, queria que cada um pensasse aí no seu nome, e como se Deus estivesse perguntando, Kaline, onde você está? Santa, onde você está? Irmã Meire, onde você está? E que nós possamos pensar, Deus, me eleva de posição. Me eleva de posição espiritual, que eu possa estar onde o Senhor me encontra, que eu possa estar no centro da Tua vontade, que eu possa estar fazendo aquilo que o Senhor designou para a minha vida, que eu possa estar sendo bênção para a minha família, que eu possa estar sendo bênção no meu trabalho, que eu possa estar sempre disponível a abençoar o outro, que eu possa estar, Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja, fazendo a Tua vontade. E que nós possamos, irmão, colocar essa palavra no nosso coração, não porque eu trouxe, mas porque é uma palavra que Deus quer falar conosco. Deus quer que a gente esteja sempre pronto e nunca escondido atrás de uma árvore. Porque Ele está sempre pronto a nos estender a mão, a nos puxar, a nos levantar, a nos ajudar. Mas que nós estejamos dispostos a buscar a Ele e a ter intimidade com Ele.
Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.